Já, gente, muito bem. Vamos então começar o estudo capítulo 9 para estudar superfícies quádricas, tá? Então, nessa primeira parte da aula aqui, desse estudo, a gente vai ver superfície de revolução e uma superfície especial que é chamada de elipsoide. Então, vejam bem, a gente chama de superfície quádrica no espaço R3, então é uma superfície que vai estar dentro do espaço R3. Ela será uma superfície identificada com a seguinte equação geral nas variáveis x, y, z. Tá bom? Porque eu estou no espaço, então tem que ter x, y, z. Vamos lá. Então, ax quadrado, by quadrado, cz quadrado, estão vendo a ordem das letras? Agora vem 2dxy, 2exz, 2fyz, mx, ny, pz, q igual a zero. Isso é uma equação geral, tá? Uma equação geral. Perceba então que essas superfícies a gente vai usar equações reduzidas, tá? Mas perceba, por que a gente tem esse padrão aqui? Porque dessa maneira eu consigo identificar ou armazenar, né, na memória do computador para processos que usem softwares, eu consigo armazenar uma superfície, né, toda torta, toda arredondada, etc. E tal, eu consigo armazenar uma superfície como um vetor. Como um vetor. Eu só preciso armazenar esses coeficientes aqui. Eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 entradas. Eu preciso de um vetor com 10 entradas e eu armazeno a equação de uma superfície quádrica, né? Mas a gente vai trabalhar com superfícies com equações mais simples. Bom, nesse caso aqui, exige-se ao menos que um dos coeficientes de A até F, até aqui, seja não nulo, porque se todos eles forem nulos, a gente só vai ter uma equação geral de um plano, né? Então a gente vai querer superfície mesmo, né? Então vamos ver. Outra coisa, a interseção de uma quádrica com algum plano coordenado ou com planos paralelos aos planos coordenados é uma cônica. Então ela é uma superfície, não é qualquer superfície torta assim, não. É uma superfície de maneira que a interseção, a hora que a gente for ver as fatias, as interseções, né, nos planos e nos planos paralelos aos planos coordenados, essas interseções podem ser parábolas, elipses, hipérboles, pode ser duas retas, uma reta ou um ponto, né? Aqui nesse caso entra aquelas cônicas degeneradas. Bom, a redução dessa equação aqui, geral, a formas mais simples, exigem cálculos que não faremos aqui no nosso estudo. Ficaremos restritos ao estudo das superfícies quádricas representadas por equações canônicas, que são as mais simples. Bom, vamos ver então um tipo de superfície que é muito tratada aqui e também lá no curso de cálculo, que é a superfície de revolução. Vamos considerar então. Vamos considerar uma superfície de revolução é gerada por uma curva plana, né, que é chamada geratriz, que gira 360 graus em torno de uma reta ou em torno de um eixo de revolução, situada no plano da curva. Então você vai pegar um plano, vai ter uma curva nesse plano e uma reta nesse plano aqui que vai ser o eixo de revolução. Então, a hora que você considerar essa curva, né, revolucionando em torno desse eixo, ela vai formar um traço que será uma superfície e vai ser uma superfície de revolução. Esse traço, né, dessa revolução não, aqui eu já estou falando o traço da superfície é um plano perpendicular ao eixo de revolução. Aqui você vai considerar um plano perpendicular ao eixo de revolução nessa ilustração. É uma circunferência. Eu vou mostrar como... Cadê o próximo exemplo? Aqui, esse exemplo aqui. Ó. Por exemplo, a revolução da parábola z quadrado igual a 2y. Né? Então, ó, z plano zy. Parábola z quadrado igual a 2y. Eixo da parábola aqui. Então, você tem esta parábola aqui, né? na parede zy. Certo? E a equação dela é z quadrado igual a 2y na parede x igual a zero, tá? Que é a parede zy.
Quando você considerar essa parábola girando, revolucionando em torno do eixo Y, você vai obter uma superfície de revolução. Vou fazer um corte aqui, vou mostrar o arquivinho com esse movimento no GeoGebra para vocês. Vamos ver o arquivo do GeoGebra então. Aqui, gente, já deixei pronto, ó. Então aqui está o traço da curva, tá? O traço da curva z quadrado igual a 2 y, né? Então aqui sempre deixa eu pegar a ferramenta aqui, ó, né? Consigo dar um giro aqui, ó. O eixo azul é o eixo z, o eixo verde é o y. Então nessa parede ZY, né? Na parede x igual a 0, eu tenho essa parábola aqui, tá bom? E é essa parábola que eu vou fazer revolução em torno do eixo y, revolução em torno do eixo y. Então eu vou pegar ela aqui em azulzinho, né? E eu estou marcando um ponto aqui para você ver o traçado dessa superfície de revolução aqui. Vou fazer uma animação, ó, tá vendo? Estão percebendo? Você está revolucionando, né, ó, em torno do eixo Y, você está revolucionando a curva, tá vendo? Que é uma parábola. Então nós vamos ter aqui, nessa revolução, uma superfície que é chamada paraboloide. Tá bom? Daí vai ser uma superfície, tá vendo? Então é o traço desses pontos da curva, ao fazerem essa revolução, vão gerar uma superfície que eu desenhei aqui em verde transparente, ó. Tá vendo? Então espécie desse copo aqui, ó, esse é o local percorrido pelos pontos da parábola. Esse é o chamado de paraboloide. Nesse caso aqui é uma ilustração de um paraboloide de revolução, porque eu peguei uma parábola e revolucionei em torno do eixo de simetria dessa parábola, né? E o que está a figurinha do livro lá, que está estática lá, fala o seguinte: a interseção dessa superfície de revolução com planos ortogonais ao eixo de revolução dá uma circunferência. Então, estou observando aqui, ó. Deixa eu apagar, tá vendo? Aqui, ó, vou pegar a ferramenta aqui e mudar de novo, ó. O ponto P, ó, tá vendo? Um ponto da parábola está descrevendo uma circunferência, né? Vou mostrar o paraboloide de novo, ó. Então, com o eixo, eixo não, se você interceptar o paraboloide com planos ortogonais ao eixo de revolução, você tem círculos, tá? Sempre vai ter círculos numa superfície de revolução, tá bom? Então vamos voltar lá para aquele desenho do livro lá, daí a gente vai fazer as projeções e obter equações para isso. Aqui, voltamos então para o slide. Essa figurinha que tem lá no livro, né? Então agora vocês estão compreendendo melhor essa figura, né? Você tem a parábola, está revolucionando, obtendo um paraboloide. A gente vai chamar isso de paraboloide, certo? Né? Então eu peguei z quadrado igual a 2y, né? 2 vezes 1, né? O p é 1, 2py aqui. Revolucionei em torno do eixo y, né? E o que está destacado aqui é que cada ponto, qualquer ponto da curva, se você fizer a intersecção com um plano ortogonal ao eixo de revolução, você vai obter uma circunferência. Então vamos dar um zoom nessa circunferência aqui, porque ela vai ser útil para a gente obter a equação da superfície de revolução. Então, ó, você pegou um ponto aqui, né? Ele estava na posição 0, yz1, né? Em cima da parábola, né? E a parábola é de equação z quadrado igual a 2y. Pegou? Aí você está revolucionando ele, veja, você já girou ele de um certo ângulo θ, aqui ele já está numa posição P, x, y, z, né? Um ponto da superfície de coordenadas x, y, z. Eu quero saber a relação entre x, y, z de um ponto genérico nessa superfície. Agora veja, este ponto C aqui é o centro dessa circunferência. Então ele está numa posição 0 para x, y, né, no eixo y, e 0 para o z. Então ele está fixado ali, 0, y e 0. Esse ponto aqui é um ponto da parábola. Então ele está 0 para x, ele está na parede, 0 para x. Uma coordenada que é a mesma do C e y, que você andou no eixo y. E essa distância vertical aqui
Z1, certo? Então, a equação, volta a falar, z quadrado igual a 2y. Então, quando você souber esse y aqui, você duplica ele, extrai da raiz quadrada, vai dar o z. Esse z1 aqui, né? Aí você pega esse ponto genérico aqui, que você rodou um ângulo θ, que você faz a projeção. Aí você vai ter essa posição R aqui, né? Certo? Se esse ângulo θ ainda não foi de π sobre 2, esse R ainda não chegou nesse ponto da superfície, é só uma projeção. Então, esse ponto R tem uma distância x da parede x igual a zero, certo? E aqui você vai ter um outro cateto, né, de medida z, que é essa medida z aqui. Né? Então, você observa aqui a medida x e a medida z aqui na vertical. Né? Bom, aqui você tem do C até o P, você tem esse R, certo? É o raio da circunferência obtida. Né? Aqui também vai ser o Z1, né? Que vai ser o quadrado do Y. Aqui vai ser o Z1, perdão, o quadrado do Y não, né? É 2 vezes dado o Y, você multiplica o Y por 2, Z quadrado igual a 2Y. Multiplica o Y por 2, extrai a raiz, você sabe quem é esse R aqui, certo? Mas aqui, ó, veja na circunferência, é o raio da circunferência, tá? Então, ele é essa distância aqui, é o raio da circunferência, ele é o CR, né? Vou marcar em vermelhinho de novo R aqui, ó. Ele é medida desse cateto ao quadrado, CR ao quadrado, e mais RP ao quadrado. Então, medida dos catetos aqui, né? Então, ele é x quadrado mais z quadrado, essa distância aqui. Mas essa distância é R. Então, CP é R. E R também é CQ. Né? Agora, CQ, na verdade, essa altura aqui, CQ, essa medida, é esse Z1 aqui. Né? Porque ele faz parte o ponto Q faz parte da parábola, então você conhece o Y, você conhece quem é o Z. Né? Olha aqui a equação. Deu o Y, você obtém o Z. Esse Z aqui, então, é a raiz quadrada de 2Y. Então, isto aqui, cadê? Eu acho que eu grifei em azulzinho aqui. Isso. Então, isto aqui, ó, é igual a isto. Essa medida é igual a esta aqui. São medidas iguais. Então, comparando os quadrados dessas duas medidas, você tem essa igualdade. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2y. Tá certo? Então, um ponto P de coordenadas x, y, z genéricas nesta superfície aqui, qualquer ponto dessa superfície, né, ele tem coordenadas x, y, z, e essas coordenadas devem respeitar x quadrado mais z quadrado igual a 2y. É necessário que respeitem, porque a gente usou pura geometria aqui para obter essa relação. Então, veja, da equação da parábola, que era z quadrado igual a 2y, no plano x igual a zero, na parede x igual a zero, você obtém uma equação da superfície, que é x quadrado mais z quadrado igual a 2y. Então, o que você está fazendo? Veja, o 2y permaneceu. O que você está fazendo aqui? Estou pegando o z ao quadrado e substituindo por x quadrado mais z quadrado. Não é? Então, veja. Né? Chamei a atenção. Veja essa substituição aqui. Aí a gente tem, eu já estou pondo o resumo aqui, do procedimento para você obter equações de superfície quando você conhece a equação da geratriz e essa geratriz está contida num plano coordenado. Então, é o que vai acontecer nos nossos casos aqui, né? Uma curva contida no plano YZ, ou no XZ, ou no XY. Aí você sempre vai considerar uma revolução ou em torno de x, ou em torno de y, ou em torno de z. Então, siga essa regra aqui. Se a revolução for em torno de OX, veja, tente substituir o y ou o z por essa expressão aqui, raiz quadrada de y ao quadrado mais z quadrado, né? Que tem a ver com a circunferência da figura. Se você vai fazer revolução em torno do y, tente substituir x ou z por essa expressão aqui, que foi o nosso caso. Né? E se a revolução for em torno do z, tente substituir x ou y por raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, que
tem a ver com a circunferência obtida, né, quando você faz a revolução. E aí tem uma outra dica. Na hora de fazer essa substituição, de preferência, claro, a variável, né, substituir YZ, como nós fizemos no caso da parábola ali, de preferência a variável que estiver elevada ao quadrado, se aparecerem as duas. Se aparecerem as duas, principalmente, de preferência nessa substituição para a variável que está ao quadrado. Aí você elimina essa raiz quadrada da substituição. Como a gente vai ver agora, vimos no exemplo anterior e vamos ver aqui logo mais. Muito bem. Então, é assim que eu obtenho a equação de superfície de revolução. Então, tem lá na lista algumas considerações para você considerar algum, né? Nós vamos fazer exemplos aqui, né? E para você fazer essas substituições, tá bom? Observado essa instrução aqui, essa preferência aqui que eu chamo a atenção para vocês, não? Os tipos de superfícies que a gente vai ver, que algumas são de revolução e outras não são de revolução, estudadas nesse capítulo, são os elipsoides, os hiperboloides de uma e duas folhas, paraboloides elípticos, um caso particular já foi o exemplo estudado, que é o de revolução, paraboloides hiperbólicos, né? Depois no final a gente vai ver superfícies cônicas e superfícies cilíndricas, onde a gente considera uma reta, né? Percorrendo uma outra curva lá e a gente gera superfícies que a gente chama de superfícies cilíndricas. Então, vamos em frente, vamos estudar elipsoides. Bom, elipsoides. Vamos considerar, então, uma elipse, aí no caso aqui, na nossa ilustração, uma elipse que está no plano x igual a zero. Está no plano x igual a zero. Então, você tem uma equação aqui, né? Y quadrado sobre b quadrado mais z quadrado, né? Y quadrado sobre b quadrado, z quadrado sobre c quadrado, igual a 1, certo? Aí, no caso aqui, nessa ilustração aqui, né, o b está sendo maior do que esse C aqui, né? Então, o eixo maior está em Y, né? O eixo menor está em Z. Na parede, x igual a zero. Então, vamos considerar a revolução dessa elipse em torno do eixo Y. Em torno do eixo Y. Ao fazer essa revolução em torno do eixo Y, essa elipse vai gerar uma superfície de revolução que a gente chama de elipsoide. Né? Então, está representada aqui, a superfície está representada nessa figurinha aqui. Vou dar um corte aqui e vou mostrar lá no GeoGebra a curva e a revolução para ilustrar melhor, né? Melhor do que essa figura aqui. Dá um corte agora. Então, aqui ó, já deixei o arquivo pronto. Aqui eu tenho na parede YZ, né, no plano coordenado YZ, cuja equação do plano é x igual a zero. Eu tenho nessa parede aqui ó, uma elipse. No caso aqui, lá no livro, a gente vai ver AB, né, de semi-eixos AB. Aqui eu preciso colocar um semi-eixo numérico, tá? Então, coloquei um semi-eixo B aqui igual a 2, e o semi-eixo B igual a 2 e o C igual a 1. Para ter a ilustração, eu preciso pôr os números aqui, né, no GeoGebra. E a revolução é em torno do eixo Y, o eixo ilustrado em verde. Então, eu vou pôr aqui a curva, tá em azulzinho, e vou habilitar aqui a animação aqui nesse ângulo T, ó. Então é isso que aquela figura tenta mostrar lá no livro, tá? Você tem uma elipse e você tem a revolução dessa elipse gerando o que a gente chama de elipsoide. No caso, é um elipsoide de revolução, tá certo? Então aqui em verdinho claro, ó, estou mostrando aqui o elipsoide. Posso girar aqui, ó, né? Eixo verde é o eixo Y, o vermelho é o X, né? O Z é o eixo em azul por padrão aqui no ambiente do GeoGebra. Então você tem essa bola de rugby, né? É um elipsoide de revolução, tá certo? Então tá bem ilustradinho, né? E, evidentemente, eu marquei um ponto ali, né? No elipsoide, ele vai, evidentemente, se você considerar o traçado do ponto, percorrido pelo ponto, ele vai gerar
uma circunferência, você vai fazer aquelas considerações do raio, do ângulo, dos catetos, Pitágoras, e aí vai fazer a substituição que eu coloquei naquele resuminho. Então vamos voltar lá para o slide. Voltamos aqui então, né? Então, ó, essa curva revolucionada em torno do OY. Né? Então, o que o artista gráfico do livro conseguiu fazer é essa ilustração aqui. Estão compreendendo? Então, ó, eixo X, eixo Y, eixo Z, e vamos obter então o elipsoide de revolução. Então, veja, nós vamos seguir aquele resuminho que eu mostrei para vocês. A superfície, a curva geratriz, está no plano YZ, e nós vamos então substituir, vamos fazer a revolução em torno do eixo Y, então nós vamos substituir x ou z por essa raiz quadrada aqui, de preferência, né, aquela que estiver ao quadrado. Então, né, veja, eu nem tenho letra x aqui, então eu vou substituir o z por aquela raiz quadrada e vou elevar ao quadrado. Tá certo? Então vamos lá para o slide. Aqui, ó. Então peguei y quadrado sobre b quadrado, né? Que no caso da minha ilustração era 2. Aqui é uma medida genérica, b. E aqui um semi-eixo genérico aqui de medida c. Peguei essa equação, vou substituir o z, vou seguir o meu roteiro, substituir o z por isso aqui, elevar ao quadrado. Então, nesse numerador vai aparecer, ó, x quadrado mais z quadrado. Ambos com denominador c quadrado. Então, você pode observar aqui, ó. Aí eu escrevi o x aqui na frente, por ordem, não? X quadrado sobre c quadrado, mais y quadrado sobre b quadrado, mais z quadrado sobre c quadrado igual a 1, tá vendo? Tá vendo o que acontece? Aqui, equação, né, na parede, no plano coordenado x igual a 0, né? Eu precisava pôr uma vírgula aqui. Então, esta equação aqui, vírgula, x igual a 0, é a equação de elipse. Esta equação aqui, com 3 variáveis, é a equação do elipsoide. Quadrado, 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 denominadores, todos com sinais de mais, igual a 1. Então, essa é uma equação típica de elipsoide. Eu ia falar elipsoide. Tá certo? Muito bem. Se a revolução... Agora, e se você pegar esse elipsoide aqui e falar assim, não, mas e se a revolução, né? Se eu rodasse, revolucionasse em torno do eixo Z? Aí você vai lá naquele resuminho e vê, ó, se eu vou para a revolução em torno do eixo Z, então você substitui ou x ou y pela expressão raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Como você não tem x nessa equação aqui, você vai fazer a substituição desse y aqui por isso. Tá? Então vai aparecer, ó, dois denominadores iguais agora, você faz eleva ao quadrado, você vai ter x quadrado sobre b quadrado mais y quadrado sobre b quadrado mais z quadrado sobre c quadrado igual a 1. Equação, né, do elipsoide de revolução. Eu vou observar aqui, ó, de revolução, porque eu tenho dois denominadores iguais. De revolução, tá bom? Vou voltar aqui, ó, dois denominadores iguais, x e z. A revolução, né, percorreu o eixo x e o eixo z, né? Um se sobrepôs ao outro. Dois denominadores iguais. Aqui, dois denominadores iguais, x e y. Durante a revolução, o eixo x colapsa com o eixo y, né? Ó, tá vendo? Os denominadores são iguais, x e de y. De maneira geral, o que nós vamos chamar de elipsoides são superfícies que têm uma equação como essa aqui, x quadrado sobre a quadrado, mais y quadrado sobre b quadrado, mais z quadrado sobre c quadrado igual a 1. Então, são todos sinais positivos, os denominadores podem ser diferentes, né? E essa equação, essa soma toda é igual a 1, tá bom? Então, se esses denominadores aqui forem diferentes, este elipsoide não é um elipsoide de revolução, tá bom? Ele vai ser um elipsoide cujos cortes nos planos coordenados aí, na intersecção dos planos coordenados com essa superfície, vão dar sempre elipses. Se eu não tiver denominadores iguais, esse elipsoide não é de revolução, tá? Então vamos ver, ó. Aí neste caso aqui, ó, x quadrado sobre a quadrado. Este eixo aqui, de ponta a ponta aqui, de ponto na superfície até esse ponto na superfície, esse eixo tem medida 2A.
esse eixo aqui sobre o eixo Y tem medida 2b. E este aqui do eixo Z sobre o eixo C, de um ponto da superfície ao outro lá, tem medida 2c. Então, são medidas diferentes nesses eixos. E as interseções são elipses. Ó. A interseção com Z igual a zero vai dar uma equação de elipse para você. Né? Z igual a zero é o plano XY. A interseção no plano XZ, a equação do plano XZ é y igual a zero. A interseção do plano XZ vai dar uma elipse, apesar de estar quase parecendo que é uma circunferência, mas não é. É uma elipse, tá? Semi-eixos A e C. Né? E a interseção no plano YZ, essa interseção aí no plano YZ também é uma elipse, né? O plano YZ tem a equação x igual a zero, também é elipse. Então, ela não é de revolução. Em nenhum caso você vai obter circunferência, sempre vai obter elipses, tá bom? Então, esse é o mais geral. Aí, só para comparação, você faz, aquela bola de... Neste caso, ele não é aquela bola de rugby. Aquela bola de rugby lembra um elipsoide de revolução. Ela tem um corte ali que é circunferência. Essa não. Essa seria uma bola de rugby apertada. Todos os cortes nos planos coordenados são elipses, tá? Com semi-eixos distintos. Tá bom? Né? Aí, só para retomar a definição lá de superfície quádrica, as interseções com planos paralelos aos eixos coordenados ou são elipses quando você estiver fatiando essa superfície, ou são pontos, né? No caso aqui, você vai mas dependendo, se eu pegar o plano, né? O plano de equação y igual a b, né? Plano y igual a b, a interseção não é uma elipse, é só um ponto. Ou conjunto vazio, né? Se você pegar aqui y igual a k superior a b, você tem interseção vazia. Então, o mesmo acontecendo para z, para x. Então, nesse caso, tá vendo? É uma superfície cujas interseções com planos coordenados ou planos paralelos aos planos coordenados são cônicas. Nesse caso aqui, elipses, ou pontos, ou conjuntos vazios. Um caso muito especial de elipsoide de revolução é a esfera de raio A. Aí, como é a esfera de raio A, né? Aí você não, na verdade, você não tem elipse revolucionada, você tem uma circunferência que está sendo revolucionada, né? Aí os três denominadores são iguais aqui, equação de circunferência, tá bom? E aí, por padrão, na verdade, quando a gente recebe a equação de circunferência, você está multiplicando os dois lados por a quadrado, né? Aí você escreve a equação padrão x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a raio ao quadrado, né? É o a ao quadrado, né? Se o centro, por exemplo, aqui faltou um pontinho, se o centro estiver numa posição H, K e L, né? Ó, H para X, K para Y e L aqui, ó, lá no eixo Z, a equação do elipsoide, a equação desse elipsoide eu devia ter posto um elipsoide ali, saiu uma esfera para fazer a figura. A equação desse elipsoide ficará de maneira análoga. Lembra o que a gente fazia quando a gente considerava o centro de uma cônica que fora do zero zero? Você fazia a substituição, né? Considerava um novo sistema. Então, nesse novo sistema aqui, eu vou considerar I, J, K. Aí, aqui nesse novo sistema, um ponto aqui vai ter coordenada x', y', z', né? Y', vírgula, z', y', z'. E aí eu faria a substituição lá, né? Aqui eu vou ter três coordenadas, eu vou fazer a substituição. O x' é x menos h, y' é y menos k, e z' z menos l, quando o centro for h, k e l. Então, esta é a equação de um elipsoide com centro h, k, l. Tá certo? O que a gente também já conhece no caso de estudo de esferas. Tá bom? Alguns exemplos que estão lá na lista de exercícios, né? Determine a equação da superfície esférica de centro C e raio R. Ora, aí não tem graça, né?
O centro C aqui, no caso, é 000, centro do sistema. Centro 000 e raio 4, no caso aqui, né? Nesse item. Bom, se o raio é 4, aqui embaixo aparece raio ao quadrado, raio ao quadrado, raio ao quadrado. Tudo somado igual a 1, tá? Ou, que é a mais comum, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a raio ao quadrado, igual a 16. No caso do centro C 000 e o raio 4, né? No caso desse C aqui, está na posição 2, 4, menos 1 e o raio ser 3. Qual a equação dessa superfície esférica? X menos 2, x menos h ao quadrado sobre raio ao quadrado, mais y menos k, y menos 4 ao quadrado sobre raio ao quadrado, z menos 1, z mais 1 ao quadrado sobre raio ao quadrado igual a 1. Ou, multiplicando os dois lados ali, né? E aí você pode elevar os binômios aqui ao quadrado e juntar os termos constantes e escrever na forma geral dessa superfície esférica, né? Os quadrados primeiro, depois os xy que não aparece, os xz que não aparece, o yz que não aparece, e aí vem aparecer os termos x, termo y, termo z e termo constante. Tá bom? É só desenvolver e escrever aqui na ordem, né? Primeiro os termos quadráticos, depois os termos lineares, sempre de x para z. Essa é a equação. Veja, essa equação geral, ela serve para o sistema de computação, trabalhar com ela, mas ela não conta muito, né? Da onde está essa superfície para a gente, né? Esta equação aqui já conta, a gente já está acostumado, né? Trabalhar com elipse, ó, olha a equação. Raios iguais aqui, semi-eixos iguais, esfera, centro 2, 4, menos 1 e raio 3. Então é imediata a informação que ela passa para a gente, essa equação reduzida. Já a geral, a gente precisa voltar para a reduzida para ter essas informações, né? Como no caso das elipses. Então, aí lá na lista de exercício tem isso. Considere a superfície esférica, está aqui, ó, você está recebendo a superfície esférica com uma equação geral, você está recebendo na forma geral. Ela não conta muito para a gente, não conta. Então, determine o centro e o raio. Para determinar o centro e o raio, eu vou precisar agrupar e completar quadrados, né? Porque eu estou vendo que aparece aqui, ó, termos em x, termo em y, né? Então, se não aparecesse esses termos lineares aqui, eu saberia que o centro estaria no 000 e o raio seria a raiz quadrada desse 12 aqui. Mas como aparece x e y, eu vou ter que completar quadrado. Então, ó, vou juntar x quadrado com 6x, o y quadrado vou deixar perto do y, o z quadrado fica aqui separado, termo constante eu já pus do outro lado lá, que depois eu vou querer torná-lo igual a 1, né? Aí eu faço o meu processo de completamento de quadrado aqui e estou economizando linha, tá? Então, x quadrado mais 6x mais 9. Subtraí 9, portanto, eu tive que adicionar 9, né, no lado de lá. Y quadrado menos 4y mais 4. Precisei adicionar 4 dos dois lados da igualdade. No z não precisei fazer nenhuma alteração. Então, isso é x mais 3 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado, mais z quadrado igual a 25. 5 ao quadrado, certo? Então, desta equação, bom, se você quiser escrever na forma reduzida, você põe aqui, né? 25, põe aqui 25, põe aqui 25 igual a 1. Né? Então, o centro é menos 3, 2 e 0, tá? E o raio é 5. Então, eu preciso voltar para a forma reduzida para ter essas informações. Então, vocês vão praticar isso lá na lista de exercícios. Um outro exercício típico aqui que a gente resolve na aula de GA e que no espaço é dificílimo de você resolver com geometria descritiva, possível ficar esticando trena, né? Determine uma equação do plano tangente à esfera no ponto P. Então você está recebendo a esfera aqui e está recebendo um ponto P. Então a situação geral é essa, ó. Tem uma esfera. Como eu estou vendo que eu tenho termos x, y, z aqui, essa esfera não tem centro 000. E um ponto P, que pertence à esfera. Eu vou confiar no autor.
Ele está dizendo que pertence à esfera. Ele quer a equação do plano que passa por P e é tangente à esfera. Então, como é que eu vou obter a equação desse plano? Eu preciso de um vetor normal. Para mim, aqui o mais fácil, se ele quer um plano tangente à esfera, o mais fácil para mim aqui, o vetor n, mais fácil, vetor n mais rápido de obter, seria o vetor PC aqui. Este vetor aqui, coincidente com o raio da esfera, é normal ao plano. Se eu souber as coordenadas dele, né? Se eu conhecer esse vetor aqui, de coordenadas A, B, C, eu já sei que a equação do plano vai ser AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Eu conheço esse número, conheço esse número, falta conhecer esse D aqui. Mas sabendo as coordenadas do ponto P, eu jogo as coordenadas do ponto P aqui e descubro quem é esse D. Eu descubro quem é esse D. Então, esse é o procedimento. Obter o vetor PC ou CP, para ser o vetor normal do plano. Quem é o centro? Vamos lá obter o centro. Preciso completar quadrados. Considero x e menos 4x, junte o y com 6y positivo e o z com 2z. Aí você faz o completamento de quadrados. O 35 ali, você já vai escrever para o outro lado, positivo, vai completar quadrado, fazer as adições, né, do b quadrado em cada caso aqui, e vai obter 49 lá no lado direito. E vai ver que aquelas expressões que você completou ao quadrado, então são x menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, e mais z mais 1 ao quadrado, igual a 49. Então, o centro da esfera eu já descobri. O centro da esfera está na posição 2 menos 3 menos 1. Né? 2 menos 3 menos 1. Muito bem. Aí eu vou fazer as contas e obter o vetor que vai ser o raio da esfera, né? Vetor CP. Então eu faço P menos C. 2, 6, 3. Né? Então eu estou vindo aqui do C para o P. Né? Este vetor é um vetor normal, ele é um vetor normal ao plano. Então uma equação do plano é 2x, tá vendo? 2x mais 6y mais 3z mais d. Quem é esse d? Precisa de um ponto do plano. É o próprio ponto P, pertence ao plano. Então eu faço as substituições do x por 4, y por 3, z por 2. Faço essa conta, d é menos 32. Ah, então a minha resposta do plano, a equação do plano π que eu obtive é 2x mais 6y mais 3z menos 32 igual a zero. É a equação desse plano aqui, tangente à esfera, naquele ponto. Legal, né? Precisei fazer a diferença de pontos, descobri o C, obtive o vetor normal, e aí, conhecendo um ponto, eu obtenho a equação geral do plano. Tem exercícios bem semelhantes para vocês resolverem na lista. Próxima aula, hiperboloides. É um outro tipo de superfície quádrica. Aguardo vocês na próxima aula.